Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e eu tô aqui hoje para falar sobre como montar uma persona. Eu sei que assim, persona já é um termo bem batido, né? Eu acho que muitas pessoas já exploraram esse tema, mas eu vim dar minha contribuição e explicar um pouquinho de o que é a persona realmente, né? E tentar trazer isso de uma forma um pouquinho diferente do que as pessoas vêm contando aí pela internet. Então vamos lá, sem enrolação, já vamos direto ao tema. A persona, ela, para todo mundo que está criando um negócio, para todo mundo que vai começar um projeto, desenvolver um produto, ela é um dos pontos principais, é a base para você conseguir desenvolver um bom produto, um bom serviço e até mesmo para conseguir explorar melhor a experiência do cliente. Como é que você vai conseguir melhorar o seu processo se você não sabe para quem você está vendendo? É importante dizer que você não vende para todo mundo. Existem poucos negócios hoje em dia que conseguem continuar vendendo para todo mundo, mas esses negócios são tipo Brahma, Coca, entende? Tipo, é um mercado muito grande que eles atingem, são pessoas de perfis diferentes, mas mesmo assim eles tentam fazer o que a gente chama de segmentação, que é você fazer os agrupamentos, né? Você tenta descobrir os hábitos, os interesses, os comportamentos dessas pessoas e junta elas em grupos ou em tribos, né? Provavelmente o termo tribo está sendo bem utilizado nesses últimos tempos. Mas tá, beleza, eu tô começando meu projeto, preciso olhar para isso de uma forma certa, correto? Exatamente. Então como é que você vai fazer agora de início? Você vai definir uma pessoa para você conseguir direcionar esses seus esforços. E essa persona, ela é uma pessoa semi-fictícia. E por que a gente diz esse termo? Porque ela mistura coisas que são de problemas reais. Então, se você, por exemplo, já tem um negócio que já está rodando, você já sabe alguns comentários que os seus clientes fazem relacionados a problemas que eles enfrentam no dia a dia, né? Se você não pergunta para os seus clientes, por favor, entre em contato com eles, né? Se comunique um pouquinho mais quando eles vierem na sua loja, quando você fizer uma venda, né? Porque isso é importante, essa coleta de informações te ajuda a direcionar melhor o seu público. E, no geral, quando você coleta essas informações, você começa a entender que existem um padrão de problemas, e esses problemas levam a comportamentos, né? Esse conjunto de falas leva a comportamentos, a sentimentos, emoções, e com isso você consegue começar a criar a base dessa persona. E, bom, de um lado, se a gente tem essas características que são reais, do outro lado a gente tem as características que são fictícias. Então, a persona que você cria não é uma pessoa de verdade, né? É uma pessoa que foi inventada, mas ela vai trazer quase como se fosse um cliente ideal. Ela vai trazer assim vários conjuntos de problemas reunidos que, se você só atendesse clientes desse tipo, seria maravilhoso para o seu negócio. Nem todos os clientes vão se encaixar certinho no perfil da sua persona, então tenha consciência disso, mas a ideia é que você tenha um objetivo, você tenha para onde mirar em relação a isso, né? Isso te ajuda bastante em relação à parte depois de produção de conteúdo, se for para rodar campanhas de tráfego pago, a conseguir desenvolver criativos que abordem esses problemas, no desenvolvimento de produtos, serviços, como a gente já abordou também ali. Então tá, como é que a gente começa? Então a persona, a gente vai começar pelos dados... Caramba, fugiu o nome agora. Dados demográficos. Então a persona a gente vai começar pelos dados demográficos. O que são esses dados demográficos? Sabe quando o IBGE passa na sua casa e você tem que preencher as informações do tipo, qual é a renda da família, quantas pessoas tem na família, qual é o seu nome, qual é a sua idade, coisas nesse sentido. Isso são os dados demográficos. Então, por que a gente começa por aí? Porque isso começa a dar base para a persona que a gente vai desenvolver. Depois a gente vai entrar na próxima parte, que são os dados psicográficos, que daí a gente vai trabalhar mais o emocional, mais o psicológico da pessoa. Mas nesse primeiro momento eu quero entender assim, essa pessoa, ela tem que idade? Porque dependendo da idade eu tenho que mudar minha abordagem. Se é para um público mais velho, eu tenho que trabalhar com uma linguagem que seja mais acessível para eles. Se é com um público mais novo, eu tenho que trazer uma linguagem mais descolada, com mais gírias, entender quais são os termos que eles estão usando hoje, né?
Hoje com a geração TikTok aí, teve muita gente que acabou pegando muitos termos, né? As crianças com essas falas meio cortadas. Então tudo isso vai sendo avaliado nesse momento só por conta, por exemplo, de uma peça, de uma característica demográfica, que é a idade. Aí depois a gente começa a olhar outras coisas como faixa salarial, faixa de renda, né? Profissão, localidade, quantidade de membros da família, tudo isso vai influenciando a nossa construção. E isso é bem interessante porque mais tarde, quando a gente vai explorar os dados psicográficos, a gente começa a criar também uma história a partir disso. E nessa criação da história, se eu sei quais são esses elementos que compõem essa minha persona, fica muito mais fácil de construir a história porque eu sei de elementos que fazem parte do dia a dia dela, né? Então, de início seria isso, você vai pegar então todos esses dados demográficos, vai deixar eles anotadinhos ali e a gente vai deixar eles guardados por um momento. Um exemplo de dado demográfico para montar uma ficha dessa persona, né? Então, vamos pegar, o nome é o João Carlos, né? O João Carlos, ele tem 48 anos, ele trabalha como padeiro, ele tira aí um salário numa faixa de 2 a 3 mil reais, vamos colocar uns 2.500 para deixar na média aí, né? Então ele tira um salário de 2.500, ele mora, vamos colocar, em Santa Catarina, daí você pode ser mais específico, você pode pegar uma cidade, vamos colocar que ele mora em Itajaí. Então, com isso você já conseguiu traçar um perfil. E a cidade também é muito importante nessa hora. Ela vai dizer bastante, estuda bastante a questão da cidade, né, da sua localização se você for negócio local, ou do público-alvo que você quer atingir se você for um negócio online, para entender quais são esses perfis, né? Existe bastante diferença de uma cidade para outra, né? Alguns nem tanto, mas para algumas características sim. Então, beleza, com isso eu já consegui ter uma ideia de quem é o João Carlos, né? Então, vamos deixar essa ficha um pouquinho de lado para explorar agora o que são os dados psicográficos. Bom, os dados psicográficos são um conjunto de informações relacionados à parte mais mental e emocional. E nessa parte dos conjuntos desses dados psicográficos, o que vai entrar aqui? É principalmente os interesses da pessoa. Então a gente pode estar olhando aqui para hobbies, para coisas que ela gosta de consumir na internet. Então, tipo, o que ela gostaria de acessar quando ela entra no Instagram? Ou quando ela vai para o Google, que tipo de pesquisa ela faz, né? Pode ser daí a pessoa que vai pesquisar jogo de futebol, pode ser a pessoa que pesquisa carro, pode ser que seja a pessoa que se interessa por marcenaria, tem algum hobby. Nessa parte dos interesses é onde entra essa questão. Essas características ali, né? Depois dessa parte, a gente acaba indo para a questão dos desejos e sonhos e medos e dores dessa pessoa, né? Então, assim, todo mundo é esse conjunto de informações. A gente precisa entender o que move essa pessoa, que vai ser os sonhos e os desejos, e o que ela prefere rejeitar, o que ela quer se afastar, que é o que ela tem medo e o que ela sente dores hoje. Principalmente nessa área das dores, que é um dos fatores mais importantes hoje dentro do marketing, né? A gente já tem essa máxima que o ser humano ele só se move por dois motivos, que é um para alcançar mais prazer, ou um para diminuir ou afastar a dor. Né? Então, se você se concentrar nesses dois pontos, você sempre vai ter uma mensagem que ressoe com o seu público. Né? Então, ou o seu produto, um serviço, né, vai estar direcionando a pessoa para ter algo que ela gostaria de ter, um desejo, um sonho dela, ou ele vai estar fazendo com que ela consiga resolver uma dor, consiga se afastar daquele problema, consiga resolver aquele problema. Bom, e daí nessa parte de sonhos e desejos, você pode colocar diversas coisas. Se a gente puxar um pouquinho a ficha do João Carlos de novo, o que seriam os sonhos desse padeiro, né? Ele pode sonhar de repente em ser um empreendedor e abrir a própria panificação, padaria. Pode ser um sonho, um desejo. Ele pode sonhar em querer um carro novo, pode querer sonhar em mudar de casa, de repente se ele tem família, de conseguir melhorar as condições financeiras para proporcionar algo melhor para a família, fazer uma viagem em família. Todas essas informações podem estar dentro dos sonhos e desejos dele. O sonho, eu vejo que é um dos principais motivadores para você conseguir trabalhar, que é o que mais vai direcionar a pessoa, o que mais vai fazer com que ela tenha força para ir atrás das coisas, para fazer um movimento, para tomar uma ação. E os desejos são coisas um pouquinho menores, mas que você consegue ir trabalhando isso
para conseguir direcionar melhor a mensagem, né? São motivadores também, são fatos que a pessoa vai utilizar para correr atrás das coisas, porque se uma pessoa, por exemplo, pode não ser o sonho dela trocar de carro, mas é um desejo dela, né? É algo que ela gostaria de fazer, então pode ser trabalhado dentro desse processo também. E da parte dos medos e dores, aqui é onde a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque assim, é importante você saber o que são essas dores e medos dele, só que você tem que cuidar na forma com que você vai trabalhar, porque uma mensagem muito carregada de dor, de sofrimento, de medo, ela é uma mensagem que não converte, né? Ninguém quer ficar falando das coisas que tem medo, ninguém quer ficar falando das coisas que tem dor. A gente não fica aberto vulneravelmente assim, né, para as outras pessoas dessa forma. Mas se você consegue trazer alguns pontos dentro da mensagem que mencionem essas dores, né, e esses medos, você consegue fazer com que a pessoa ela comece a se identificar com a mensagem, comece a entender melhor o que você está oferecendo ali. E isso ajuda bastante nessa hora da pessoa tomar a decisão também, né? Então eu gosto muito de trabalhar dessa forma, de olhar mais para aquilo que motiva a pessoa e ajudar ela a chegar no objetivo dela, né? E se eu estou olhando para medos e dores, eu estou tentando resolver o problema dela, estou tentando resolver uma dor que ela tem hoje, né? O medo eu vou utilizar mais na parte de narrativa, na criação de algumas campanhas, de alguns conteúdos ali, só para a pessoa se identificar, mas não que ela vai se mover por conta disso, né? Tem gente que utiliza mais essa parte do medo para conseguir mover em algumas campanhas. Eu, sinceramente, não acho que é tão efetivo ou que acaba sendo algo bom. Não gostaria que nenhuma empresa que eu trabalhasse, ou minha própria empresa, fosse lembrada por conta de uma campanha que gerou medo na pessoa, né? Mas vamos lá. Então, nessa parte dos medos, de repente a gente pode colocar coisas como, ele tem medo, por exemplo, algo bem sério que acontece, né? Que, por exemplo, ele acabe se separando. Vamos colocar que se ele tem um casamento, né, o João Carlos, ele tem medo da esposa dele se separar dele. Aí a gente pode colocar um motivo também desse medo. Pode ser por conta da quantidade de dinheiro que ele recebe, pode ser um fator. Pode ser por conta de hábitos que ele não conseguiu se desfazer ainda, é outro fator. Ele pode ter medo de repente... Não sei, aí a gente pode pegar alguma coisa simples também. Ele pode ter medo de cobra, pode ter medo de escorpião. Isso também acaba entrando dentro desses critérios. Pode ter medo de levar uma mijada do chefe, coisas nesse sentido, né? E na parte das dores são coisas que incomodam ele. Então, ele hoje não sabe como resolver o fato de precisar ganhar mais dinheiro, mas ele não tem tempo para conseguir, sei lá, trabalhar mais. Por exemplo, a empresa dele, que ele trabalha ali, não dá hora extra, então ele não sabe uma forma de ganhar mais dinheiro e ele chega cansado em casa. Então essas coisas vão atrapalhando ele de conseguir progredir. Se você consegue resolver essa dor, você tem um bom produto, um serviço que pode ajudar aí o João Carlos. E por último, essa parte quando a gente conseguiu já construir os dados demográficos, os dados psicográficos, a gente entra para a área da história. Aqui, o que eu gosto de fazer para entender bem a persona que eu vou estar trabalhando, né? Esse cliente, né, ideal que eu vou estar tentando buscar ele através das ações do desenvolvimento de produtos, serviços, das campanhas, dos conteúdos. Eu vou criar uma narrativa, eu vou criar uma história de como seria o dia a dia do João Carlos, por exemplo. Então, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, eu quero entender o que se passa no dia dele. E eu quero ver cada um dos passos que ele faz. De manhã, como é que ele trabalha essa rotina dele durante a parte da manhã? Como é que a família dele interage com ele durante a parte da manhã? E depois, no meio-dia, né, e durante a parte da tarde, de repente ele está mais focado daí já na parte do trabalho, né? Como é que essas interações com os colegas de trabalho, com o chefe dele, com os clientes, né? O que passa na cabeça dele enquanto ele está trabalhando? Pode ser explorado daí essa questão dos desejos, das dores, pode ser que ele tenha uma dor dentro do serviço, pode ser que ele tenha um desejo dentro do serviço. Então tudo isso são pensamentos que vão surgindo durante esse dia a dia dele, que você pode escrever nessa história e que isso enriquece muito o material para que você consiga ter uma melhor percepção daquilo que
as pessoas que você quer atingir fazem, daquilo que é a rotina delas no dia a dia, né? E depois, a parte da noite, quando ele volta do trabalho, como é que ele é recepcionado pela família, como ele utiliza esse tempo da noite, seja, de repente, né, se a gente comentou desses desejos de ter um carro, ou de melhorar a questão financeira, será que de repente ele não tem um carro e ele utiliza ele de Uber e trabalha mais algumas horas para complementar a renda? Ou será que ele chega em casa e é bem recebido ou mal recebido pela família dele? Geralmente, será que ele está cansado e vai direto para o sofá? Ou será que ele tem energia para brincar com os filhos, ele vai buscar estudar, alguma coisa nesse sentido? Então, nessa hora, quando você consegue construir toda essa narrativa do dia do João Carlos, da sua persona, você consegue ver de uma forma bem clara quem ele é. E com isso fica muito mais fácil de você criar um conteúdo estratégico, um criativo de tráfego pago, que quando ele abrir o celular no Instagram, quando ele for pesquisar no Google e que apareceu o seu resultado, aquela peça converse com ele. Porque muitas vezes o que eu vejo é que esses conteúdos que são lançados hoje, as pessoas dependem tanto de inteligência artificial que elas não param para fazer uma base em relação a essa questão mais estratégica, né? Pensar em quem está lendo o conteúdo. E muitas vezes o que acontece é justamente isso, o conteúdo não performa bem porque não existiu esse pensamento estratégico em relação a o que eu tenho que fazer, para quem que eu tô com quem que eu estou conversando, né? Para quem que eu estou entregando essa minha mensagem. Então é importante realmente fazer essa persona, entender profundamente como funciona essa questão dos dados demográficos, psicográficos, da narrativa, para conseguir informações chaves, insights e conseguir criar a campanha a partir disso, né? Bom, eu posso dar uma última dica aqui e eu vou deixar na legenda toda a parte da descrição, tanto de dados demográficos quanto psicográficos. Vou deixar ali uma base do que eu utilizo normalmente para fazer as minhas personas e as personas dos meus clientes, mas basicamente assim, a melhor forma hoje que você tem de construir uma persona é realmente coletando dados de clientes reais. Então, se você já colocou o seu produto no mercado, se hoje você já tem uma empresa, é você conversar com seus clientes e fazer aquela coleta que eu comentei logo no início. Se você não tem esses dados, você vai criar hipóteses, então você vai supor certas coisas sobre o seu cliente. E a melhor forma que eu achei de fazer isso até hoje é através das inteligências artificiais. Antigamente, a gente utilizava muito livro, né? Então existiam os livros de marketing, que dão uma base em relação a essa parte de construção de persona, e se você lê bastante e conversa com muitas pessoas, você tem um senso comum. Você tem o senso comum, e com o senso comum você consegue projetar algumas coisas. E eu digo também que em algum nível nós mesmos somos consumidores daquilo que produzimos. Então, não é difícil de você achar pessoas, empresários, que de alguma forma consumiram aquilo que eles estavam vendendo, que em algum momento eles sentiram a dor de quem eles estão ajudando e eles resolveram ir para o outro lado dessa moeda. Ao invés de eles ficarem com a dor, eles buscaram a solução. Quando eles acharam a solução, eles falaram: nossa, se eu sou uma pessoa que tive que buscar por isso, com certeza vão ter outras pessoas que também vão precisar dessa mesma solução. Então eles voltam agora com a solução já empacotada, já mais bem apresentada, né, do que quando ele foi buscar, e com isso eles conseguem entregar algo muito mais fácil, muito mais rápido para outras pessoas conseguirem se desenvolver e não precisarem caminhar o mesmo tanto que ele. Bom, de qualquer forma, eu vou deixar na legenda como construir isso certinho ali, o script, né? Vai ser basicamente só pegar o que tiver ali na legenda, jogar para a inteligência artificial e brincar um pouco com ela, e conversando e explorando algumas possibilidades. É interessante nunca aceitar o primeiro resultado, a não ser que tenha acertado muito em cheio assim, mas se questione. É importante você ter esse pensamento crítico e colocar assim: poxa, essa persona ela vive de tal jeito, será que ela acorda cedo realmente? Né? Ou será que normalmente ela prefere ficar acordada até mais tarde para, por exemplo, terminar os trabalhos ou fazer alguma coisa até mais tarde, e ela prefere acordar mais tarde na manhã? Né? Então é importante ter esse pensamento crítico na hora que você estiver desenvolvendo a sua persona, para que ela seja o mais próxima do real possível.
né? E no caso, se você está supondo muitas informações, se você não tem esses dados reais, você vai criar hipóteses e conforme você vai criando conteúdos, conforme você vai fazendo criativos, campanhas de tráfego pago, e você vai vendo os resultados, você vai provando o que é verdadeiro e o que não é. Conforme você vai tendo mais clientes, conforme eles vão entrando em contato, você vai perguntando para eles e vai explorando justamente esses pontos para começar a polir essa persona e chegar em algo muito mais próximo da realidade. Bom, gente, essa é uma ferramenta que eu utilizo bastante, né? Todo projeto novo que eu estou entrando, todo conteúdo que eu vou criar, eu gosto de olhar bastante para a persona antes de começar a dar esses primeiros passos e espero que essa seja uma nova ferramenta aí que você possa estar utilizando também dentro dos seus projetos, dentro do seu negócio. E como eu falo, toda semana a ideia é trazer uma nova ferramenta, um novo insight, uma nova perspectiva para fazer com que você consiga tirar os seus projetos da gaveta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, comenta alguma coisa, comenta de repente como é que está sendo o seu processo aí de criar a sua persona. E no mais é isso. Abraço!